Olá, meus amigos. Eu recebi pelo WhatsApp um texto escrito pelo Fernando Horta e achei muito inteligente esse texto. Eu vou começar aqui resumindo o texto. O texto mais ou menos é o seguinte: ele acha que o povo brasileiro não tem capacidade de se importar ou de dar atenção aos problemas relevantes ou principais do Brasil. Mas todos param emocionados com o choro do Neymar. Primeiro, eu achei muito estranho, porque ele é uma pessoa ligada ao esporte, tentou ser presidente do Vasco da Gama, é uma pessoa ligada ao carnaval, portanto, é uma pessoa que tem uma formação muito voltada para o povo brasileiro. E fazer um artigo desse tipo eu achei uma contradição e também uma falta de inteligência muito grande. Bom, eu não sabia exatamente que era o seu Fernando Horta e entrei para descobrir algumas coisas e encontrei um seu blog. E lá estava assim: o objetivo da Lava Jato não é acabar com a corrupção. E segue dizendo mais ou menos que é uma perseguição em cima da administração petista. Ora, meus amigos, uma pessoa que escreve uma coisa dessa, que a Lava Jato não é acabar com a corrupção, claro que não acaba a corrupção, é reduzir, é botar os criminosos, seja eles quem forem, aqueles que roubaram a Petrobras, seja eles quem forem, botar na cadeia, é isso que está acontecendo. Agora, o seu Francisco Horta, que me parece, pelo que ele está dito aí, no seu blog, ele é um intelectual de esquerda, supostamente intelectual de esquerda, ou, como eu chamo, celebridade de esquerda, porque os intelectuais de esquerda no Brasil são burros, segundo Fernando Henrique. E dizer isso é um absurdo, não é? Ele só está falando isso porque o Lula foi preso, com todas as provas cabais, com todo o direito de defesa possível, foi preso, porque roubou mesmo. Depois ele fala do período 2012-2014, que é o período do Lula. É um momento virtuoso do Brasil em que conquistamos a autonomia da política externa pelo pagamento de dívidas e forte desenvolvimento, acabando com a fome e redistribuindo a riqueza. Olha, meus amigos, peraí, o seu Horta perdeu o juízo. Eu acho que ele não tem que ir. Porque falar de economia dessa maneira, ele não entende nada de economia. Esse período Lula foi um dos piores períodos da economia brasileira. Se nós olharmos nesse mesmo período, o mundo atravessou um cenário de brigadeiro, um dos melhores cenários econômicos do mundo, de todos os tempos. Foi a economia mundial nesta época. Tanto é que os países emergentes cresceram 6,5%. Os BRICS cresceram 11,5% nesse período do Lula. A América do Sul cresceu 4,9%. E o Brasil cresceu 4%, o Brasil do Lula. Que crescimento é esse? Foi um dos países que menos cresceram durante esse período. Foi o Brasil. Foi a era Lula. E se compararmos, para fazer uma análise correta, historicamente não vale, vamos comparar. A economia do período FHC, o que representava a economia mundial? 3,1%. Economia do governo Lula, o que representava a economia mundial? 2,9%. Evidente, o crescimento econômico histórico não diz muita coisa. Tanto é que Lula cresceu 4% e Fernando Henrique cresceu 2,5%, parece. Mas quando se compara mundialmente, que é a comparação correta, o Fernando Henrique representa 3,1% e Lula 2,9%. Então é botar a cabecinha no lugar e aprender coisas, seu Fernando Horta, que você não sabe, então não fale. Acabar a fome como? Nunca vi dizer que acabou a fome nesse país. Isso é uma mentira. Isso é fake news. Redistribuindo riqueza. Como pode redistribuir riqueza? Olha só, um governo que passou o tempo todo com a taxa de juros mais alta do mundo.
taxa de juros mais alta do mundo não pode nunca conduzir a uma redistribuição de riqueza. Aliás, pode redistribuir mais ainda para os mais ricos. Tá certo? Então isso não houve. Isso também é uma fake news. E redistribuição de riqueza está em investimento em educação, investimento em saúde. O que foi que aconteceu? Houve uma destruição da saúde e uma destruição da educação no Brasil. Então está falando coisas que não existem. Isso é fake news. Isso aqui significa fanatismo ideológico semelhante ao fanatismo futebolístico e fanatismo religioso. Tá certo? Muito bem. Agora vamos ver, na interpretação, no resumo que fiz do artigo dele, ele alega que o povo brasileiro não dá atenção aos problemas sérios e principais do Brasil, mas que para emocionados com choro nem mais. Vamos lá, o que ele afirma? Primeiro ele afirma, ninguém sabe quem matou Marielle. Olha, tem tanta gente que morreu que ninguém sabe quem matou. Isso aqui é um exemplo muito simples. O John Kennedy. Tem tantos anos, fazem filmes a respeito deles, os americanos até hoje, nem ninguém no mundo sabe quem matou realmente o Kennedy. Para ficar mais perto e para combater essa ideia, porque ele só está falando da Marielle, porque a Marielle provavelmente era uma pessoa da esquerda, tá certo? Mas tem gente da esquerda também, com muito mais exposição, com muito mais trabalho do que ela. Celso Daniel foi 3 vezes prefeito de Santo Amaro, amigo do Lula, amigo do Zé Disseu. Foi sequestrado e morto brutalmente. Até hoje ninguém sabe quem matou. Será que não sabe Francisco Horta? Ou o PT não quer saber? Porque no poder, um amigo do Lula e do Zé Disseu, um prócer do PT de alto nível, 3 vezes prefeito de Santo Amaro, naquela época o PT não tinha ninguém, e ninguém sabe, e nem o PT foi atrás para descobrir quem foi esse, se esforçou para descobrir quem é o assassinato. Essa pergunta era muito melhor do que essa sua. Ninguém quer saber de quem era o helicóptero carregado de cocaína, nem eu não estou interessado em cocaína. Quem está interessado em cocaína é quem gosta. Talvez você goste de cocaína. Eu não gosto, não estou interessado. Mas mesmo assim, há um burburinho muito grande na internet que esse helicóptero pertence ao senhor Aécio Neves. Muita gente que supõe até que sabe que o Aécio Neves que é o dono dele. Mas eu acho que não tem interesse nenhum, nem o povo deve ter interesse nenhum nisso mesmo, não. Isso é coisa de polícia. A polícia que deve ir atrás, governo que deve ir atrás. Ninguém quer que Cunha Gedel fale. Aqui novamente tem uma questão que ele quer jogar nas costas do Temer, não é? Porque Cunha, o Gedel está ligado ao Temer. Ninguém quer, supõe que seja o Temer. Mas olha só, Francisco Horta, não se esqueça, ninguém é bobo de achar que Temer é contra o Lula. Temer é amigo do Lula. Foi Lula que o colocou 2 vezes como vice da Dilma. E pertenceu à base do governo Lula. Jamais Lula ou o governo Dilma levantou um só processo contra o Temer e contra os seus bandidos. Aliás, contra ninguém. Lula não processou ninguém, não indiciou ninguém. E ele dizia que todo mundo era corrupto. Botou todo mundo ao lado dele. E se tornou o maior corrupto de todos. Ninguém quer saber do filho de 8 anos do caseiro de Atibaia, torturado e sequestrado pela PF. Olha, eu vou dizer, isso aqui eu nunca nem ouvi falar. E também é o seguinte, aqui me dá uma conotaçãozinha de defesa do Lula. Não é porque o Lula tem encrencado no Atibaia. Meu amigo, pode ser até que tenha havido, pode ser que até a Polícia Federal sequestrou, torturou, etc. Tal, mas ninguém tira as confissões, ninguém tira as provas e ninguém responde por que o Lula passou tantos fins de semana lá e por que a Odebrecht e a OAS foi para lá fazer reformas de mais de R$1 milhão. Será porque eles gostavam do Jorge Bittar? O Francisco Horta deve saber disso. O Francisco Horta deve ter participado de alguma festança lá
E a OAS deve ter muito interesse e amizade no Jorge Bittar. Mas deve ser isso. Ninguém quer saber por que um helicóptero matou o menino Marcos ou quem proibiu a ambulância. Não é verdade. Até hoje, até agora mesmo, eu estou ouvindo o noticiário ali. A procura que existe, tentar descobrir quem foi que matou, de onde veio o tiro do garoto, etc. Tal. Quer dizer, fica fazendo loucubrações mentais, teorias da conspiração, como se fosse uma pessoa inteligente. E como se tudo isso aí, os outros deveriam se interessar e ele não. E se você, Bittar, se interessou por todas as questões, aí que eu lhe considero menos qualificado ainda. Porque você já deveria aparecer com um artigo dizendo quem foi que fez essas coisas. Quem matou a Marielle, de que era o helicóptero, o que é que Cunha e Gedel devem falar, e sobre o filho de Atibaia torturado, você já devia vir com todas as questões. E com o helicóptero que matou o menino Marcos. Se você fosse tão antenado, tão inteligente como vocês imaginam que é, ao fazer essas afirmativas, dizendo que o povo não tem interesse por elas, mas todos param emocionados com o choro de Neymar. Eu tenho a impressão que você mesmo foi um deles que parou, porque você é ligado ao futebol. Você tentou várias vezes ser presidente do Vasco. Tá certo? Então não me venha com essa coisa de parecer intelectualzinho, fazer perguntas supostamente inteligentes, que sabe das coisas, que isso não é verdade. Você está fazendo perguntas bobas e idiotas. Ninguém sabe quem matou Marielle. Quantas pessoas morreram? Ninguém sabe, por exemplo, nacionalmente, quem matou Celso Daniel. Não é verdade, Francisco Horta? Então vamos fazer outro artigo melhor, porque esse não dá não, tá? Um abraço.